pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um episódio aqui no Pod Silva. Queremos conversar sobre fé e saúde na medicina. O meu queridíssimo amigo Paulo aqui apresentando junto comigo. Olá, pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente está aqui com duas mulheres que trabalham na medicina e duas gerações, inclusive. Então, hoje a gente vai ter o privilégio de poder entender como que é estar começando e já estar com uma carreira consolidada já na área da saúde, né? Então, hoje a gente está aqui com a Samira e também com a Nicole. Então, primeiramente, Samira, se apresente aí, fale um pouco como você começou. Primeiramente, pode falar o que você, atualmente, a sua área de atuação e depois a gente pergunta da sua história aí. Tá bom. Eu sou formada há 28 anos, já faz tempo. O tempo passou muito rápido. E sou formada pela Federal e fiz a especialização em ginecologia e obstetrícia. Mas já há muitos anos, mais de 20, que eu atuo só na medicina fetal, que é uma área da obstetrícia, onde você, com a visão da obstetrícia, cuida dos fetos, né, dos bebezinhos intraútero. Então, é o que eu atuo atualmente, né? Então, por exemplo, tem ali o início da gestação, todo esse acompanhamento que você já está fazendo. Desde que a mulher descobre que ela está grávida, ela vai procurar um médico, um ginecologista e um obstetra que vai fazer o pré-natal dela, vai começar com os exames, e aí, para constatar que ela está grávida, se está indo tudo bem ou não, o exame de ultrassom vai ter que ser feito. Então, aí, nessa hora, ela procura um serviço de medicina fetal, né, na maioria das vezes, aí vai ver lá o nenenzinho, vai ver se está crescendo bem, se o bebezinho está dentro do útero, e todo esse desenvolvimento até o nascimento. Mas assim, você acompanha, digamos assim, a família ou o casal até o final da gestação? Até o final da gestação, normalmente, são as 40 semanas ali que dura a gestação, ela começa com o médico dela, então ela tem um obstetra que faz a parte de avaliação da gestante. E eu, né, e os nossos colegas da medicina fetal avaliam o feto, porque não tinha antes essa especialidade. Então, era obstetrícia e esse bebê tem alguma malformação, esse bebê está desenvolvendo bem, a mãe está tendo uma pressão alta, o bebê para de crescer, e quem está cuidando desse feto lá dentro? Aí entra a nossa área, a minha área, no caso, que é a fetal, que é linda, por sinal. Muito gostoso. E também a gente tem aqui a Nicole, que tá entrando nesse mundo agora. Então fala um pouquinho onde você está atuando atualmente e seu dia a dia, seu cotidiano ali. Beleza. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nicole. Atualmente eu sou residente, eu sou R2, estou fazendo minha residência em Medicina de Família e Comunidade pela Federal. Então, eu me formei há 3 anos, fiquei 1 ano trabalhando como médica geral, pensando, né, o que eu ia fazer de especialidade. E aí, depois eu decidi entrar para Medicina de Família e Comunidade. É uma especialidade que não é muito conhecida no Brasil, apesar dela trabalhar muito no Brasil. Mas não é muito difundido o que exatamente ela é. Então, o objetivo do médico de família
é ser o profissional de referência de uma população determinada por um longo período de tempo. Então, a nossa ideia é prestar o melhor cuidado possível dentro da atenção primária à saúde. Então, é um ambiente mesmo de porta de entrada, onde as pessoas chegam, que a gente possa cuidar de uma família inteira ou de uma comunidade inteira e ter uma ideia bem geral sobre como é a saúde daquela população e promover saúde ali, não só cuidar das doenças, mas tentar prevenir que elas aconteçam com um olhar bem individualizado, sabe? Então, essa é a ideia, essa é a minha área de paixão. Assim. E é isso, eu tô estudando para ser médica de família e comunidade e terminar a residência no começo do ano que vem. E, por exemplo, quando vocês iniciaram na faculdade, sempre foi o desejo de vocês trabalhar com isso? Por exemplo, você sempre quis trabalhar desde o comecinho lá, queria fazer isso? Aham. Não queria. Eu gostei, quando eu passei na disciplina da dermatologia, né, que eu estudo da pele e tudo, eu falei, não, vou fazer dermatologia, né, queria ser dermato. E aí, só que daí, como eu, né, já comentei, minhas irmãs também são obstetras, meu cunhado obstetra, aí eu acho que eu fui meio contaminada ali e acabei daí fazendo obstetrícia, passei pelo estágio da obstetrícia daí eu lembro que eu vi um parto natural, né, um parto normal, e daí eu me encantei, né, com o nenenzinho e tudo nascendo, daí eu falei, não, acho que meu caminho é esse mesmo. Aí fui para obstetrícia, mas foi durante a graduação, né, durante aqueles 6 anos que a gente passa ali, você vai passando por várias disciplinas, assim, e você vai se apaixonando ali, isso aqui eu gostava, agora acho que não é mais isso, porque daí você vai vivendo e vai vivenciando, né, o dia a dia de como é um cirurgião, de como é um pediatra, um obstetra, e aí eu acho que daí a gente vai direcionando melhor, pelo menos no meu caso foi assim. Samir, você comentou que na sua área você acompanha as famílias, os casais, é, com a criança, do desenvolvimento da criança. E você falou que você realiza isso para poder, digamos assim, ver se a criança está em bom estado, se está bem de saúde. Mas, digamos assim, e se acontecer da criança ter alguma doença, Aham. que já é gerada de acordo com A gestação. a gestação? É, como que você toma a atitude? O que que precisa fazer para conseguir, digamos assim, curar essa doença ou prevenir? Na medicina fetal tem algumas alterações que a gente não consegue atuar, né? Então, por exemplo, casos de malformações, né? O bebê veio com uma malformação. Então, a medicina fetal não consegue, em raros casos, ela vai conseguir atuar, mas você às vezes não consegue tratar, porque, né, foi formado já com alguma alteração, né? Então, esse é o nosso dilema ali de como contar para o casal, né, que esse bebezinho tem alguma síndrome, alguma doença, alguma coisa assim. Então, é todo um tato, né, para você ter certeza desse diagnóstico e para poder passar isso para o casal, né? Alguns tratamentos podem ser feitos quando são umas coisas mais simples, né? Alguma alteraçãozinha ali, o bebê não está crescendo muito bem, vai lá, faz isso, faz aquilo, toma um remedinho, blá, blá, blá. Mas nos casos de malformação é bem complicado, né? Para o casal. Na verdade, a intenção da medicina fetal é preparar o casal para receber um bebê especial. Você precisa do diagnóstico antecipado. Eu tive um caso onde o bebezinho, ele tinha suspeita para síndrome de Down, né? Então, o casal que veio lá para ver o neném, aquela coisa de todo mundo feliz, vendo o nenenzinho, escuta o coração, tal, mas o neném dava muitos sinais que ele tinha a síndrome de Down. E aí eu tive que, né, falar com o casal, olha, temos alguns sinais aqui que talvez indiquem essa possibilidade dessa síndrome. Aí eu lembro que o marido, ele era até um europeu, e ele fechou a cara, assim, ficou muito indignado com o que eu falei, e nunca mais voltou. Quem vinha era a mãe, a mulher sozinha, né? E esse bebê nasceu, e esse bebê tinha síndrome de Down mesmo, foi confirmado e tudo, só que daí, eu acho que um mês depois, ela veio, acho que eu tinha posto um DIU, alguma coisa, e ela veio fazer um exame de rotina, e ele veio me trazer a neném.
Aí ele veio, agradeceu, com a Caramba. nenezinha, né? Nossa, Bem caramba. bonita. E aí ele falou que realmente ele não tinha gostado, né, Sim. do diagnóstico, mas foi muito importante ele passar o processo de aceitação e receber bem depois o filho, né? A filha, no caso. Então, a medicina fetal, ela te orienta nisso. Puxa, esse é o caminho aqui. Mas ela vai tentar te ajudar até que você consiga depois, né? Aceitar essa condição especial, talvez, né? Caramba, que legal. E você, É. Nicole, sempre quis essa área hoje que você tem atuado? Gente, então, não, no começo da faculdade eu achava que eu ia ser cirurgiã. Nossa, e eu me empolguei demais com isso no começo da faculdade, estudei pra caramba e tal. Mas foi chegando no período do internato, que é o final da nossa faculdade, que a gente sai um pouco da parte teórica e vai mais pra mão na massa, né? Durante o internato. E aí eu percebi que não, sabe essa coisa que você teve com a dermato? Eu tive com tudo. Tudo que eu passava, eu queria ser tudo. Eu acho que só não aconteceu isso com o oftalmo. Deixa eu lá. Mas o restante eu queria fazer Você se tudo. empolgava. E agora? O que eu vou fazer quando eu quero fazer tudo e eu quero ter uma especialidade? Eu não vou conseguir me aprofundar, por exemplo, como você que tem Sim. uma subespecialidade já na sua, né? Não vou conseguir ter as minúcias ali da ginecologia e obstetrícia. Mas eu quero ser capaz de dar suporte para uma gestante. Que legal. Eu quero ser capaz de dar suporte para quando esse bebê nascer e daí reconhecer, assim, é uma criança de baixo risco ou não? A gente precisa do apoio de um pediatra especialista em alguma Sim. coisa? Ou a gente faz um cuidado um pouco menos complexo, entre aspas, né? Então eu descobri isso no final da faculdade, que eu queria conseguir conversar com todos os tipos de paciente, né? E aí foi aí que eu conheci a medicina de família e comunidade, fiquei apaixonada. Falei, aqui é minha área, eu quero estar no meio do caminho entre o paciente, que não entende muitas vezes muita coisa, e os meus colegas das outras áreas, que estão, às vezes, falando várias coisas e tendo dificuldade de conversar todo mundo entre si, sabe? Então foi que eu decidi. Uniu tudo ali. Unir tudo. Caramba, que legal. E é interessante vocês falando. Eu observo que, tipo, não é só vocês saberem a área específica de vocês. Por exemplo, você falou que você sabe ali sobre sua área, mas tem que ter aquele traquejo para poder entender e poder dialogar com a família. Você, da mesma forma, você observa ali o ponto crítico, o problema, só que você tem que fazer toda uma análise de cenário. E não é só. Isso não acredito que na faculdade não se aprende, né? Não é. É o dia a dia mesmo, é a rotina. Estando com o problema lá para poder resolver, né? Então, e como que para vocês tem sido esse aprendizado de esse aprendendo com os erros, aprendendo com o dia a dia, vendo os outros trabalhando, como que é para vocês? Eu acho que é um pouquinho de cada, né? Quando você sai da residência, que você começa a atuar, né? A Nicole está passando nessa fase agora, então você vai e você abraça tudo e você faz tudo, quer fazer tudo, se dedica ali, e aí você vai vendo onde você errou aqui, onde você vê um colega que acertou lá, você ouve uma pessoa mais experiente, né? Mas é a prática, né? É a vivência, é o dia a dia, é um paciente que retorna, te dá um feedback para você, né? Você fala, opa, aqui tá legal, um outro que mais ou menos. Eu acho que em qualquer área, né? Eu acho que área de trabalho, você construir aquela sua carreira e você olhar lá para trás e ver tudo que você acertou, tudo que você poderia ter feito diferente, né? Para poder sempre estar melhorando e crescendo, né? Eu acho que é um pouquinho de cada, né? É exatamente o que você falou. Tem coisa que a faculdade não ensina pra gente. Então, é exatamente essa pessoa que volta pra você da consulta de retorno e aconteceu, sei lá, exatamente o que você pensou e, nossa, que bom que deu certo. E pra outra pessoa foi totalmente diferente a experiência dela. Você fica, meu Deus, né? É assim, uma coisa é o que tá ali na bula, e outra coisa é o que a pessoa vai fazer com a orientação que você deu, né? Então isso muda drasticamente. Então, realmente, a parte de comunicação, de você se vincular com o paciente, você entender que, cara, cada pessoa é única e
o que ela vai fazer com o que você está falando, as possibilidades são infinitas. Então, você conseguir dar o suporte ali, tipo, tudo pode acontecer, sabe? Então, é muito aprender com a prática mesmo. Com a prática, né? Eu também acho. Eu pensei num assunto aqui que muitas das vezes a minha avó ela é bem assim, fissurada por pesquisar no Google, aquelas coisas todas, né? Ai, eu tô sentindo tal sintoma, não sei o quê. E como que vocês tratam com essas pessoas, digamos assim, que já são pré-informadas, quando elas chegam para vocês e falam, a minha esposa sente isso, pode ser alguma coisa, pesquisei em tal coisa, ou tal medicamento faz mal, como que vocês tratam Acho que isso? foi mais o médico. É sempre um desafio, né? Tem o pessoal que é mais tranquilo, tem o pessoal que tá já mais convencido do que quer fazer com a própria saúde também, né? Sim. Na minha geração, não tinha tanta informação assim, né? Aí, de um tempo para cá, o negócio, né, aprofundou bastante. Então, por exemplo, vamos pensar lá, 50 anos atrás, não tinha isso. Então, o que o médico falava era lei, né? Eu acho que o paciente via o médico como alguém que vai, né, uma autoridade. Hoje não, hoje a paciente vem informada, sabendo quais medicações devem ser tomadas. Sim. Se você não passa uma coisa ou outra, ela te questiona do porquê que você não está usando essa conduta, se na internet está assim, né? Eu vejo um lado positivo e vejo um lado negativo, né? Mas você tem que exige do médico estar sempre estudando e em processo ali também de conhecimento do que está fazendo, que você não consegue enganar mais ninguém. Não sei o que é, vou dar só um paracetamol aqui, vai lá, depois estudar. Não dá. Então, eu acho que tem um lado positivo. Agora tem um lado também que puxa, né? Às vezes a pessoa recebe toda uma orientação, ainda mais vocês que fazem toda essa parte de prevenção, e aí ela vai na internet, já mistura tudo, já não faz o que você deveria. Então tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que precisa de um equilíbrio. A informação, mas ali você não pode desprezar porque o que o médico está passando foram vivências ali. Então não é uma prescrição do Google, né? Ou alguma informação assim só isolada, né? Sim. Penso nisso. E acho que aí entra o papel do vínculo mesmo e da comunicação que você tem com a pessoa, sabe? Porque não precisa. Esse diálogo parece uma coisa muito desconfortável, mas não precisa ser. Não precisa ser uma luta entre o médico e o paciente, sabe? Pode ser uma conversa mesmo de você compartilhar ali, o meu plano para você melhorar é esse. O que você sabe sobre isso? Você já leu alguma coisa? Você tem alguma dúvida? E às vezes a pessoa se abre mesmo. Quando você abre a possibilidade, vocês têm uma conversa ali, na medida do possível, né? De igual para igual, porque vocês são duas pessoas. Só que você tem uma carga de conhecimento diferente da que ela tem. Então, beleza, traz aí. O que você viu sobre isso? Já sabe alguma coisa? Às vezes a pessoa toma coragem e fala, né? Minha vizinha tá tomando isso aqui e eu até peguei um comprimido dela. Daí já sofri, né? Meu Deus, então tá bom. Dona Fulana, é o seguinte. É legal que você foi atrás, mas esse daqui não pode, porque esse daqui pode te fazer mal em outra situação. Ela, não sabia. Então, viu? Então, daí sempre que quiser tomar o remédio da vizinha, venha falar comigo antes, tá bom? Sim. Tá bom, não vou fazer mais. Então, pode ser uma conversa muito mais fácil, né, do que aquela coisa desconfortável, tipo, tá querendo saber mais que o médico, né? Não sei o quê. Não precisa ser assim também. O médico precisa também, né? Muitos médicos hoje em dia, né, eles não têm, digamos assim, essa familiaridade com o paciente, porque é como a Samira falou, né, o que o médico falou é lei, e normalmente muitos médicos tratam isso a ferro e fogo. Pegar um exemplo, uma vez eu tava com minha avó no SUS lá consultando, e o médico era um angolano, venezuelano, não sei, e ele, tipo assim, minha avó foi falar uma coisa, né, referente a isso, ele começou a gritar com ela, assim. Nossa. Não, Eu já tenho uma experiência muito boa que quando eu servi o exército, dentro do exército tem a área médica. Tem, Só que eu ficava receoso porque pensava, putz, antes dele ser médico, ele é militar. E o militar sempre tem
um comportamento. Eu pensava, putz, se eu falar, pode me prejudicar, não sei o quê, ele pode me tratar de um jeito. Quando eu cheguei lá, ele, nossa, extremamente profissional. Não, Sim. com licença, eu posso olhar aqui? Não, ele, nossa, profissional, assim, e eu fiquei totalmente confortável, como você falou. Então, foi o comportamento ali, a abordagem dele, já me trouxe uma segurança no primeiro momento. Sim. E ele tá, por mais que eu tivesse fardado ali na minha frente, eu não lembrei que parece que, nossa, ele não é militar, esse aqui é um médico. Ele é um médico, exato. E foi interessante essa abordagem dele, esse perfil que ele teve, né? Sim. Então, realmente, e acontece, muitos profissionais, talvez pela alta demanda de muitos pacientes, acabam tendo esse distanciamento, essa frieza, né? De não comporta mais isso, eu acho, né? Essa frieza, assim. Eu entendo que o médico tem que ter, né, sua postura, né, como médico, de não se envolver, assim, né, pessoalmente ali com o paciente, mas ele precisa ter esse olhar humano, ele tem que entender o porquê que essa paciente está, né, foi no Google para pesquisar alguma coisa, mas ela se sentiu de alguma maneira sozinha e foi lá e pesquisou, né? Não tem nenhum problema nisso, mas chegue para o médico, explique, e o médico precisa ter esse olhar também, né, humano, e ter essa relação que você teve com o teu médico ali no... E vocês falaram de perfis de médicos. Por exemplo, vamos trazer para um ambiente mais amplo. Geracional. Há muita impasse, por exemplo, uma geração de médico mais nova com um médico já mais experiente que ele acaba. A gente fala, um cara mais velho às vezes pode ter alguns vícios ou alguns pensamentos assim que acabam. O mais novo ele já é uma mente mais aberta, busca outros caminhos, e também por conta da geração mesmo, né? Sim. Ser mais. O perfil da geração mais nova é sempre ter uma mente mais aberta, enquanto já por conta também de passado, ser uma mente mais fechada, um pessoal mais antigo, assim, por exemplo. Eu creio que sim, tem sim, porque assim, ó, essa geração, por exemplo, nós temos 20 anos, 25 anos aí de diferença, né? Então, da minha geração para a anterior, no caso, mais tempo de formado, eles têm uma outra visão. Então, muita coisa de atualidade, de cursos, de atualização. Você faz uma medicina hoje, o teu conhecimento ali dura 5, no máximo 8 anos. Você já tem que estar atualizado, daqui a pouco está mudando tudo, você tem que estar sempre ali estudando. Então, essa turma que já tem muito tempo de formado, se ela não atualiza, ela vai achar que essa turma de agora está fora, e eles vão achar que nós estamos também muito ultrapassados, né? Não sei se era essa tua visão e tua pergunta. Isso. Mas eu acho que sim, eu acho que dá diferença. E nós que já estamos aí no meio, né, indo para lá, dá diferença. Por exemplo, a gente, quando tem aquela coisa, na minha época eu fazia assim, na minha época era assado, né? Essa turma já vem com outra visão. Então você tem que estar sempre, né, estudando junto. Mas tem uma coisa muito legal que acontece às vezes. Eu vejo isso acontecer com muita frequência porque eu ainda estou no ambiente da residência, né? Sim. Então, encontrar aquela pessoa mais experiente que ela tá aberta a ensinar. Então, quem se propõe a ensinar tem que estar estudando o tempo todo, né? Porque a gente faz umas perguntas assim, que absurdas, o que a gente vai fazer com essa dúvida agora? Então, eu tenho professores, né, preceptores, pessoas que são de outra geração também, e até pessoas com idade bem próxima da minha. E aí, quando tem esse ambiente legal de ensino, a conversa é muito boa, porque legal. Daí eu não cometo alguns erros, porque eles me preparam para a escola. Nicole, isso daqui provavelmente vai acontecer dessa forma. Então, seria melhor você fazer outra coisa. Isso é maravilhoso, gente. É fantástico. Mas, como a doutora Samira falou, assim, às vezes o pau quebra. Mas não é sempre. Eu acho que o médico mais experiente, ele tem muito a ensinar realmente, né? Porque já viveu, já passou, já viu, já errou ali, já viu aqui, tá vendo que ela tá errando lá, tá vendo que eu tô errando aqui. Então tem que ter uma equipe, né? Eu acho. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. E aqueles que já estão muito para lá, às vezes a gente tem que
olha, mas os estudos recentes estão mostrando isso, então seria bom a gente, né, por exemplo, na minha área, existem exames que são agora, né, clássicos, que têm que ser feitos, que os médicos mais antigos não pedem, porque eles acham desnecessário. Só que já foi provado que os exames são importantes, já foi provado que ajuda ali, ajuda aqui e tal, e eles continuam não pedindo. E aí vem essa turma mais nova pedindo todos esses exames. Então, isso ajuda a gente. Não, olha, essa turma agora está mais informada, acabou de sair da residência, tá mais. E aqueles que já estão aposentando, eles já falam, né, na minha época eu precisava fazer isso, tal, né? Então é um conflito ali de condutas de gerações, né? Pela E distância. aí, se a pessoa mais velha já tem uma soma de acertos ali, Eles não, pra que estão fazendo isso agora? Não precisa. né? Ele já fica um pouco mais seguro, né? Ah, não precisa. Não precisa. Bem isso. E como que, por exemplo, vocês viram que era isso é a área que vocês queriam realmente seguir? Por exemplo, não existe isso, por exemplo, sei lá, você agora, não, eu acho que eu quero fazer outra coisa. Tem essa maniabilidade dentro da medicina? Você poder, já tanto tempo de experiência, poder virar, não, agora eu posso fazer outra coisa? Ou o tempo investido nessa especialidade acaba sendo inviável indo para outras áreas? E eu acho que a medicina ela te abre muitas portas, né? Você sendo médico, você pode atuar em qualquer área que você quiser. Você vai lá e faz algumas especialidades, faz cursos, né? Tenho amigas que eram obstetras, iguais a mim, ginecologistas e obstetras, cansaram da obstetrícia, vão para outra área. Dentro da obstetrícia tem a medicina fetal, por exemplo, maravilhosa, horários normais, qualquer trabalhador. Né? Dentro da radiologia, você pode gostar mais de tomografia, ressonância e não fazer muito ultrassom. Dentro da pesquisa, você não tem contato com o paciente, então ela te abre muitas opções, né? Agora, largar a medicina e vão para outra área, eu acho mais difícil, muito tempo investido, tal, né? Eu acho que se a pessoa já não gostou muito ali na graduação, olha, acho que ali ela já se percebe, né? Porque acho que, muita coisa que acontece. Depois você entra na faculdade, a carga de responsabilidade aumenta muito, sim. É muito tempo de estudo e é muita coisa séria acontecendo, né? Como em toda profissão, você vai ter responsabilidade e tal. Só que chega no momento da faculdade que você para de ver só livro, você começa a ver gente de verdade, né? Então, o peso é muito grande. Muito grande mesmo. E como que é para as duas? Por exemplo, a faculdade em si é 6 anos, né? Sim. E quando que começa a... Porque sempre tem aulas práticas no decorrer desse tempo, mas quando que vocês realmente têm a oportunidade de ir para atendimentos? Quando é mais pro final, meio pro final? Como que é? Então, tá acontecendo recentemente, nos últimos anos, uma mudança no currículo aí da faculdade de medicina. Antigamente, eu acho, né, que o modelo mais clássico era principalmente você tá na parte teórica primeiro, você vai ter contato com o paciente ali da metade pro final da faculdade, né? Internato. Atualmente, você continua tendo uma carga teórica muito grande no começo da faculdade, mas já se pede que algum contato, desde o começo, você tenha. Ainda que não é você que está atendendo, mas você vai acompanhar um outro profissional, ver ele atendendo, ver o que ele faz, tirar dúvida, né? Até para, acho que, melhorar mesmo a parte da comunicação, entender como o sistema funciona, né? Ver que realmente você não vai lidar só com o livro, só com um pedaço de corpo, você vai lidar com a pessoa. Então, atualmente, a tendência está sendo a pessoa ter contato com o paciente desde o começo da faculdade. E aí ela vai ganhando um pouquinho mais de autonomia, chegando para o final. Que daí ela pode atender sendo supervisionada, né? Sempre por um médico, durante o internato. Ah, legal. Ela fica sendo supervisionada. Aí é essa mudança, assim, gradual, até chegar no final. Quando eu estava fazendo, a minha formação não foi igual a dela. Então, eu fiz 4 anos e meio de livros e estudos, assim, né? Muito pouco se passava com algum paciente, praticamente zero. E daí, de
o último 1 ano e meio da faculdade, daí passando, né? Só que, e o dela já começa, né? O meu sobrinho que fez, também está fazendo faculdade, agora já está formado. Mas o segundo período já estava indo em posto de saúde, já estava tendo alguma visão na prática, né? Do 5º ou 6º período, eu acho. Então não sei. terceiro ano. Pode ser isso. Só que daí a gente fazia estágio em pronto-socorro. Então, por exemplo, no terceiro ou quarto período, você fazia a prova, já ia pro Cajuru. Aí já começava a pegar os já batizados e tudo. Então só coisa tranquilo. Mas aí eu acho que tem muito disso, do que o aluno quer. Né? Se ele quer se especializar mais ali ou não, quer fazer um plantão ali e tal, ele já começa a fazer. Então tem isso também. Ah, bacana. Legal. A gente, um dos primeiros episódios, a gente teve uma conversa aqui com uma profissional de psicologia. E ela falou que é muito restrito e até há códigos ali dentro da área que não tem a possibilidade de falar da fé que ela professa, né? E como que é dentro da medicina? Tem também algo nesse sentido que fale não, que não pode ter essa questão da fé, ou seja ela, no caso aqui a gente fala cristã, então poder professar a fé ali para o seu paciente, tem algum nesse sentido? E eu vou emendar uma pergunta nessa. Como a fé de vocês influencia a forma como vocês exercem a medicina? Bom, eu acho que a medicina não te prepara para você falar da sua fé para nenhum paciente, né? A conduta na medicina é sempre você ser muito, assim, direta ao que o paciente está sentindo, escutar o que ele está falando. Você tem, primeiramente, uma anamnese, onde você vai tirar a história do paciente, conversar com o paciente. Você tem que direcionar a conversa, senão o paciente fica falando da vida dele, dos problemas e tal, e você tem que saber, né, conduzir. Depois você parte para o exame físico, depois você vai solicitar alguns exames ali para complementar os exames complementares e ali acabou a sua abordagem, né? Então, isso é o que a medicina preconiza e nunca se fala em fé dentro da medicina, né? Agora, é claro que cada um, né, tem a sua forma de abordagem, de conversa. Então, uma vez que eu sou cristã, né, que eu sirvo a Cristo, a minha abordagem vai ser diferente, né? Claro que eu não vou pegar a Bíblia e começar a ler lá para o paciente sem antes ver a parte da medicina mesmo. O que a senhora está fazendo aqui, qual foi o problema que a senhora está sentindo, o que o senhor está sentindo, vamos fazer isso, aquilo. Agora, como serva de Jesus, como discípulo de Jesus, daí eu posso, né, em momentos mais oportunos, depois que a gente vincula e tal, aí sim, fazer essa abordagem, né? Na minha área é muito fácil, porque eu lido com vidas que estão se formando dentro do ventre de uma mãe. Então, os corações ali das pessoas estão muito sensibilizados, estão assim em êxtase, né? Contemplando a vida, contemplando um bebezinho. Então, é muito fácil você poder falar que Deus é o autor da vida, que Jesus é o autor da vida, você falar, olha que lindo, Deus está formando teu bebê. Então, é uma coisa muito natural. Da mesma maneira, quando tem uma malformação, algum problema assim e tal, né? Mas você tem que ter aquela ponte para daí chegar e poder, né, falar. Agora eu não sei como que você lá no seu ambiente, né, de posto, que daí já é outro foco, né? Uma outra, acho que é um outro tipo de convivência, né, com o paciente e em outro momento da vida também. Sim. A primeira coisa que eu lembrei, quando vocês fizeram essa pergunta, a gente atende uma carga muito grande de saúde mental na atenção primária. Então, muitas pessoas por algum tipo de sofrimento mental que vão procurar atendimento médico, psicológico, né, para ter o suporte e tudo mais. E aí, uma das coisas que é um fator conhecido de prevenção contra uma ideação suicida, alguma coisa assim, isso está inclusive no protocolo lá para avaliar o risco de suicídio. Uma das perguntas é se a pessoa tem religião ou tem fé. Porque isso é um fator protetor conhecido. Então, dependendo do quanto a pessoa está pontuando naquela escala, você consegue perceber se o risco delas cometer algo é alto ou baixo. E a fé é um fator protetor. Então, nesse momento, é claro que a gente tem que ser cuidadoso, porque, querendo ou não, mesmo que a gente queira conversar e abraçar a causa ali, o paciente, ele te vê de alguma maneira como uma figura de autoridade.
Então, para você não entrar num problema ético ali, quebrar uma barreira que às vezes não pode ser atravessada, é uma coisa que eu percebo na atenção primária, que é algo que tem que ser muito oportuno e feito com muita cautela também. Mas essa conversa, por exemplo, sobre sofrimento mental, para nós, eu que trabalho com famílias, então estou vendo essas pessoas muito tempo, é uma conversa tranquila de se ter. Tipo, fulano, eu percebi que, poxa, você tá falando que tá sofrendo tanto, tá mal. E como é que tá aquela questão que você falou que não tava mais indo na igreja, você tava desanimada? Você acha que isso pode estar te atrapalhando de alguma forma? Você tá se sentindo desconectado de alguma maneira? Como é que isso influencia a tua vida? Aí a conversa vai, daí Deus me conversa. E eu já vivi várias experiências assim que eu realmente procuro ser muito cautelosa para a pessoa não se sentir invadida, né, nem nada. Mas às vezes a pessoa tá num sofrimento e ela busca respostas que a gente, como médico, não pode dar. Sim, mas como cristão, sim, né? A gente pode, né? Então, tem que ser algo bem oportuno e bem sempre respeitando o limite que nossa profissão coloca, né? Porque primeiro a gente não sabe quem tá do outro lado ali, né? É. E toda a bagagem, toda a crença, todas as experiências que ela viveu para estar ali. E é interessante essa abordagem mais onde você pergunta, estimula a pessoa a pensar, né? E aí ela vai com a fala dela e ela começa a refletir e você perguntando. Que a ideia não é você induzir a pessoa ao que você pensa, mas é que a pessoa compreenda e ela mesmo te fala então ela tá passando, que daí você pode ajudar, né? Vendo ali a realidade e tal. Então, daí já emendando na outra pergunta, nessa parte eu procuro ser cautelosa, mas eu admito que tem vários pacientes meus que estão na minha lista de oração. Daí é só eu e Deus que sabe, que eu falo o nome deles pra Deus e falo, Senhor, ajuda que fulano tá ruim das pernas. Então, acho que, assim, principalmente, acho que a fé impacta muito porque a gente sabe que a gente é ser humano, limitado, então a gente estuda muito para tentar ajudar, mas a gente sabe que o nosso poder é muito limitado. Mas o de Deus não é, né? Então eu fico aliviada em saber que tem coisas que eu vejo que são impossíveis da gente fazer, mas eu posso pedir um milagre, né? Acho que isso é uma coisa entregar para Deus, né? E é interessante que muitas vezes, só pela postura, né, do médico, desde ele, sei lá, por exemplo, atender o paciente no horário que foi acertado, isso eu já acredito que seria um exemplo de realmente falar que olha, mesmo com as atitudes, com as ações, olha, eu sou cristão, mesmo não verbalizando, né, mas através de atitudes ali, é claro, a gente espera isso dos médicos, mas sempre tem aquele a mais, né, que pode ser aquele médico realmente é diferente, ele tem um comportamento diferente. Isso acaba que é o que na Bíblia fala de exalar ali o perfume de Deus, o perfume de Cristo. Então, às vezes você ali tá com Deus já é suas atitudes acabam passando isso e acaba se refletindo, né? E realmente trabalhar com pessoas é uma responsabilidade muito grande, né? Na área médica, então, basicamente a maioria das profissões trabalham, né? Mas muito se fala, por exemplo, uma área X aqui é um problema tal que vai acontecer. Mas na medicina, um problema pode custar uma vida. Sim. Como que vocês lidam com essa responsabilidade? Eu acho que a minha área é mais tranquila. Minha área é mais tranquila porque, assim, 98% das vezes é só alegria, né? É verdade. Eu não pego muito a área do adulto que já tá ali, né? Nossa, mas também, Samira, quando acontece alguma coisa, o baque é grande, né? Quando temos uma malformação e tal, mas a gente vê muito assim, ó, por exemplo, um problema ali, né? Então, assim, uma gestação que não evoluiu bem, teve um abortamento. Daí, no ano, 2, ela volta, ela tem outro filho, né? Então, aquilo lá foi superado, passou. Às vezes a gente vê uma gestante lá, teve um filho com uma malformação, foi a óbito.
É claro, período de dor, de luto e tal, volta, tem outro filho, entendeu? Então, né, são raros os casos onde, assim, já tem tanta idade, pegou um filho, não vai poder mais ter filho, então esse casal vai estar muito fragilizado. É difícil, a maioria, né, né? Agora, é por causa da faixa etária. A minha população que eu atendo, a faixa etária é muito tranquila, 20 anos, 30 anos. Aí ela já não, 50, 60, 70, né? 90. Aí, ó. Ai, gente, né? E eu lembro quando saí da faculdade, sobre essa questão do peso, né? De ter uma responsabilidade sobre uma vida. Gente, quanto medo. Meu Deus, qualquer de pirona eu achava que eu ia matar alguém, sabe? Tipo, nossa, eu não posso passar de pirona pra essa pessoa, porque não dá. Vai acontecer alguma coisa. Aquela coisa super rara vai acontecer. Então, eu tinha muito medo, muito medo. E aí, acho que a gente vai com o tempo aprendendo a trabalhar esse medo, transformar ele em sobriedade, né? Responsabilidade mesmo. Mas, cara, é um peso, sim. Eu acho que eu, pelo menos, estou aprendendo a lidar com esse peso de uma maneira mais legal, mais produtiva até agora. O que eu acho também é que eu me converti já médica, né? Então, tive toda a minha graduação, minha residência, tudo. Então, eu tinha um olhar. Quando você daí tem a conversão, você passa a entender que por mais que você atue, você ajude, você faça, há um Deus que está cuidando daquela pessoa, daquela vida, e que tem um propósito na doença dela, inclusive. Então, tira de você aquela, sabe, eu sou responsável. Não, eu não sou responsável, eu estou aqui para ajudar, para cuidar até onde, né, eu posso. Então, antes ai, não pode morrer, né, eu tenho que... Então você vem com uma carga, aquele fardo pesado. Aí quando você vê que você não sabe, você é só mais um ajudando. Eu acho que essa é a paz que te dá, sabe? Libertador. É libertador. É aquilo, você tá ali. Se você precisa fazer um remédio, você vai fazer. Se você precisa atuar, você vai chamar os familiares, você vai chamar uma enfermagem, você vai ajudar. Você vai fazer o que tá ali ao teu alcance. Mas dali pra frente, né? É Deus que vai estar cuidando, né? Esse é o problema da área da medicina, né? Normalmente, quando você vai trabalhar com idosos ou com crianças que estão no começo ali, ou acabaram de iniciar a vida, se você der um errinho ali, um escape, então assim, vou receitar um remédio lá tarja preta e se automedica e morre de overdose. Pode, né? Mas porém tem outro lado que eu acho que a medicina tem o maior contato em ver a grandeza de Deus, né? Isso é uma profissão privilegiada, gente. É um ótimo lugar na plateia. Um lugar na plateia é muito bom, a gente consegue ver muita coisa. Ver uma vida se formando, ver um bebezinho crescendo, ver um embriãozinho desse tamanho, assim, forma um ser humano. É impressionante. É assim. Eu choro nos meus exames. Assim, de ver um bebê abrindo a mão, fechando a mão. 6 centímetros, 10 centímetros, 12 centímetros, né? Abre a boquinha. Então você vê a grandeza de Deus. O Salmo 139, que diz que Deus forma a gente, tece os nossos órgãos, tece o nosso interior, que de um modo assombrosamente maravilhoso nos forma, né? E conhece cada um dos nossos dias e tudo. É o salmo, assim, que eu vivencio diariamente. Então, você vê essa grandeza dele, né? Isso é muito lindo. Casos que você acha que a medicina não vai dar... Não vai para frente esse bebê, não está indo bem... Deus põe a mão, transforma. Você achava que aquela medidinha da nuca estava mais alterada, daqui a pouco... Olha, tem um caso tão lindo de um casal. Esse casal foi lá ver o bebezinho e tem uma medidinha que a gente faz na nuquinha deles. E esse bebê estava extremamente todo inchado, assim, com muito líquido ao redor do corpinho, tudo para uma síndrome mais grave e tal, e tal, e tal. E esse casal, né, daí ficou bem preocupado e tudo, choraram, aquela coisa. Fizeram um exame, esse exame veio normal. Então eles estavam naquela, será que tem uma síndrome, será que não tem, tal. Aí fizeram o exame, deu normal, voltaram um mês depois para ver se já tinha melhorado, né, ou se eles iam ter que partir para outros exames.
O bebê lindo, enxugou todo aquele edema, aquela coisa. E aí, um bebê não parecia ser o mesmo bebê, né? Aí eu falei, nossa, gente, tá a coisa mais linda o bebê e tal. Daí ele falou assim, doutor, eu preciso fazer uma oração. No meio do exame, gente. Eu podia chorar. Daí ele falou, eu vou orar. Falei, posso fazer uma oração? Falei, pode, claro, vamos lá. E ele fez, a esposa é a coisa mais linda. Daí depois eu continuei acompanhando, graças a Deus, nasceu, me mandou fotinho do bebê. Lindo, bebê perfeito. Então, Deus é muito grande. O poder dele, né? Você vivendo isso e vendo. Ai, gente, é impressionante. É maravilhoso. só de Deus mesmo. Que legal. Bem bonito. Vocês, alguma vez, no consultório de vocês ou no dia a dia, digamos assim, no trabalho, vocês chegaram a ter experiências como caso de no caso da Samira, pegar uma família ou uma esposa que teve uma criança por meios indevidos, ou a Nicole teve, digamos assim, casos de encontrar uma pessoa que tem um perfil meio psicopata, sociopata, digamos assim. De ser uma pessoa ali que fora do convencional, assim. Muito conflitante com a fé de vocês professam. Mas ela, com o primeiro contato que ela tem com vocês, já ela tem uma carga assim de pensamento, de convicção, de fé, e que vocês, a um primeiro momento, uma barreira muito grande, e vocês têm que passar por essa barreira. Aconteceu algo nesse sentido? E como vocês lidam? Isso acontece direto. Nossa, na minha área muito, porque agora com essa parte da reprodução humana, a gente até estava conversando sobre isso, é a área da fertilidade, né, da reprodução humana. Então, o que acontece? Existe dentro da ginecologia uma parte que se chama reprodução assistida. Então, o que acontece? Os médicos são especialistas em fazer fertilização in vitro. Pegou um óvulo, espermatozoide, fecunda e daí implanta, né, na mulher já um bebezinho ali. Então, agora com essa parte aí de 2 homens querem ser pais, 2 mulheres querem ser mães, isso é bem comum. Então, às vezes vem um casal homoafetivo dentro da clínica lá, que são 2 mulheres e que aí você vê que uma tá grávida, a outra tá ali, aí você não sabe se é a irmã, se é que ela é, se é amiga, aí depois você vai ver na ficha, são casadas, né? E aí tá grávida. Então, para mim, isso é muito difícil, né? Tem que tratar de uma maneira onde eu não posso chegar e acusá-las, né? No sentido Vou falar, não vou atender, não né? posso atender, né? Justo. Então, aí que é a oração, Senhor, me ajuda, me dê sabedoria, como que eu posso, né, te servir numa situação dessa, porque ela não chega para mim dizendo o que eu acho da situação delas, né? Querendo uma ajuda, querendo uma resposta, querendo uma pergunta, querendo um conhecimento. Elas vêm prontas, ai, meu bebê, às vezes de mão dadas. Então, isso para mim é muito difícil, né? Muito difícil. E ainda quando é um primeiro contato, você não tem como, né? Então, seria uma situação conflitante, né? Mais ou menos isso que você quis perguntar, né? Isso. E uma vez também acho que veio a moça que me atendeu, eu nem percebi, mas a moça que estava comigo lá falou assim, doutor, é um trisal. Eram 2 mulheres e um homem, uma delas grávida dos 3. Então, na atualidade, o que a gente está vivendo, o que a gente está vivenciando, né, cada vez mais, acho que vamos nos deparar com situações bem conflitantes na medicina. Eu acredito que dentro da área de vocês, deve ter pessoas que, não vou atender essa pessoa, que acredita, né, ou uma pessoa, não, a gente tem que... Deve ser conflitante dentro da área, entre os especialistas. Então, deve ter uma questão ali que
tem que ser feita uma análise, um negócio assim, bem complexo. É né? bem complexo. Por isso que, assim, dentro até da reprodução assistida, qual é o limite, né? Qual é o limite da vida para o médico? Ele pode fazer o que ele quer, então ele vai lá, pega um óvulo aqui, um espermatozoide aqui, fecunda e implanta. Quais são? Né? Não existe isso na reprodução assistida. Eles fazem, né? Então, assim, desde que você é cristão e conhece os princípios claros do que Deus aprova e desaprova, né? Esse lado da medicina reprodutiva ele tem que ser revisto, né? Não é assim um casal que é infértil porque a paciente tem uma trompa com problema, um útero que é uma situação. Outra situação é brincar de ser Deus e querer fazer vidas, né? E daí sabe Deus aí as consequências de tudo isso, né? Foi isso que eu. é, Foi isso que eu acabei de pensar e formulei uma pergunta. Existe alguma lei, digamos assim, ou alguma conduta médica na medicina que, digamos assim, tenha um controle sobre isso ou estipule um limite? Tipo, você não pode cruzar isso, senão você vai estar ferindo direitos. Tem alguns princípios da reprodução humana, né? Até pouco tempo atrás, por exemplo, eles estavam implantando 3 bebezinhos no útero da mãe. Agora eu acho que porque daí vinha trigêmeos, né? Então aí uma gestação de muito alto risco e tal. Agora parece que tem lá uma lei, não sei se até tantos anos, acho que só tenta implantar um, né? Eu não estou muito a par, não é muito a minha área, mas a gente só pega os bebês já prontos ali, né? Nós atendemos recentemente vou dizer, senhora, né, de 60 anos, grávida. Caramba. Grávida. Caramba. 60 anos. O óvulo era de uma doadora e o espermatozoide era do marido dela. Mas ela queria ser mãe, então ela, 60 anos. Então até que, e a medicina vai lá e faz. Então, não existe uma lei assim que, né, proíbe e tal. Eu acho que e daí também nós estamos falando que envolve dinheiro, né? O médico, né? Então não sei aí como que é bem certinho, mas a gente tem que ter alguns critérios, né? Deveria se ter, né, leis mais melhores definidas, vamos dizer assim, né? Foi bom você ter entrado nesse assunto da senhora de 60 anos, porque assim, como que você consegue falar para essa senhora que a gravidez dela não vai ser, digamos assim, normal igual de outras mães? E que ela vai ter que tomar, ela vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Tem que falar, porque daí existem alguns exames que ela vai estar fazendo, se o útero dela vai responder bem, né? E não é que respondeu bem, ela... Sério? Aham, Mas já nasceu a criança? Já nasceu e tudo. Caramba. 60 anos, gente, pra minha capacidade, né? Uma coisa é natural, né? Deus dá um filho a Sara porque ele quis. A outra coisa é a medicina fazer, né, essa mãe, ser mãe. Então, né, é pra gente pensar, né? Pra jogar aí a conversa aí nos ares, para a gente pensar até que ponto, muito né? dessa coisa, esses dilemas éticos também, na parte de cuidado paliativo também, né? A pessoa que tem uma doença rara, que tem algo que não está respondendo ao tratamento, ou que está em final de vida, a gente tem alguns parâmetros ali a serem respeitados, mas uma das coisas que é muito levada em consideração é também, né, o julgamento do profissional sobre aquela situação. O que a gente está excedendo aqui, sabe? Não é porque a medicina consegue executar que isso deve ser feito agora. Então a gente não se baseia só, se a gente pode fazer, então a gente vai fazer tudo indiscriminadamente. Não, a gente tem que ter um julgamento também nessa área, então, de cuidado paliativo, isso é muito forte também. Eu já conversei com um paciente que era um idoso saudável até, e aí ele descobriu um grande câncer coloretal. Mas era uma coisa assim, que já tava... E aí, numa conversa muito sincera com a família, né, todo mundo conversando ali, ele falou assim, gente, vocês vão achar que eu tô doido, mas eu não quero mexer nesse negócio, porque, olha, eu não tenho condição mais de ficar internado. Eu não quero deixar de ir pra praia como o meu neto. Não sei quanto tempo mais eu vou viver. Então, ele falou claramente pra equipe toda, assim, eu não quero passar o final da minha vida internado. Eu quero passar o final da minha vida na praia com o meu neto.
podemos fazer assim? Então, esse tipo de conversa também acontece. É claro que a gente tem que orientar a pessoa para que ela tome uma decisão com clareza, né? Ela tem que ter todas as informações necessárias. Mas tem muita coisa ali que tá naquela área cinzenta. Tem o que a gente pode Sim. fazer e o que a gente deve Deve fazer. fazer. Isso É acho que nem a diferente, né? medicina ainda Nossa! consegue, né? Essa é a parte mais difícil. É difícil. É a arte do negócio. É a arte do negócio, com certeza, né? Não o Carlos também deve passar por algumas aí, Nossa. porque às vezes um paciente mais limitado, que já está lá mais quase em coma praticamente, daí dá uma parada cardíaca. A enfermagem sai, vamos ressuscitar, não, vamos reanimar e tal, né? Daí você fala, mas é o paciente que já não... né? Então é um dilema, né? É um dilema. Isso que você falou, Michele. Por exemplo, o paciente tinha uma decisão que talvez, juntamente em conjunto ali com os médicos, não seria o que vocês recomendariam para o paciente. Como que lida com o conhecimento técnico que vocês têm, juntamente com o bem-estar e o desejo do paciente? Então, essa questão da autonomia do paciente é um negócio que às vezes é fácil e às vezes é difícil, né? Nesse tipo de decisão difícil, por exemplo. Mas acho que procurar lembrar que é uma pessoa autônoma. Então, a gente, enquanto médico, a gente não pode obrigar ninguém a nada. A gente está ali como consultores da saúde da pessoa. Então, ela vem para consultar, para perguntar o que você acha que é melhor eu fazer. Mas, igual eu falei no começo, né? Nem sempre o que a gente fala é seguido à risca. A pessoa, muitas vezes, com a nossa orientação, ela pode fazer o que ela quiser. Daí as pessoas fazem as coisas mais variadas, inclusive, que até nem deveriam. Mas eu acho que essa parte de respeitar a autonomia da pessoa também tem uma grande responsabilidade. Uma delas é você ter certeza de que você passou todas as informações necessárias para a pessoa ter clareza no que ela quer fazer com a saúde dela. Eu vou trazer para uma situação um pouco mais simples do que essa. Parar de fumar. Gente, o tanto de gente que você tem que orientar, o senhor tá doente por causa disso, disso, disso. O problema é o cigarro. Então, se parar de fumar, o problema acaba. Eu não tenho como ir lá na casa dele e jogar isso pra fora. Entendeu? É uma coisa que é ele. E às vezes ele chega pra mim e fala assim, doutor, eu não quero parar. Eu vou continuar. E é isso. Eu vou fechar a porta na cara dele? Claro que não. Eu vou falar, mas tá ciente, né? Quando você quiser parar, você vai me falar e a gente vai conversar de novo sobre isso e a gente vai ajudar. Mas, então tá bom, vamos ver o que mais eu posso fazer por você. Uhum. Mas é uma questão que é um pouco mais leve do que essa do final de vida, mas é a autonomia do cara, né? E eu acho que vocês comentando das situações extremamente peculiares que vocês vivem no dia a dia, cai por terra a ideia que a inteligência artificial vai dominar e vai acabar com muitos profissionais da saúde, né? Uhum. E muito se fala, não, que os profissionais extremamente consultório, que só atendem ali, não vão mais existir, vai ter só o pessoal da linha de frente. Isso cai extremamente por terra, que a gente conversou aqui, e como que uma inteligência alimentada por um outro ser humano que está muito distante do ambiente ali, vai conseguir fazer uma análise que não é só o problema, talvez todo o ambiente onde a pessoa vive, né? E, por exemplo, ele fuma, mas por que ele fuma? De onde que teve esse ímpeto de início, né? Então, Exato. como que uma inteligência artificial vai conseguir ter essa análise, né? Sim. E até juntando um pouco com a pergunta que foi feita antes, né? Sobre situações que estão um pouco fora do que a gente acredita ser, né? De acordo com a palavra de Deus e tudo mais. Junto com isso, é também a gente procurar não se colocar no papel de juiz. Isso foi uma coisa que eu aprendi de Deus enquanto médica, né? Quando eu era mais jovem, durante a faculdade, eu não tive essa experiência. Mas enquanto médica, Deus me proporcionou isso. Ou seja, tipo assim, eu vejo muitas injustiças sendo feitas, né? Eu vejo muita coisas boas e coisas ruins acontecendo. E aí, entender que
graças a Deus, eu sou só médica. Eu não sou juíza, eu não sou advogada e principalmente eu não sou o supremo juiz, entendeu? Que é Deus. Então, Claro. a minha responsabilidade ali é o cuidado com a vida humana, que é uma coisa sagrada, é um presente sagrado. Então, se a pessoa está fazendo um mau uso desse presente, que Deus seja misericordioso com ela no momento em que, né, isso for cobrado dela. Mas o meu papel ali é tentar colaborar pro bem desse presente. Então, eu não tô ali para isso. Acho que todo médico deveria. A gente deveria sentir isso em todo encontro médico que a gente tem, né? Que a gente não está sendo julgado, mas que a gente está ali tendo um suporte de alguma forma. Ainda que a gente não concorde, né? A gente não precisa ser conivente. Aham. Eu acho que a gente, vocês como médica, tendo a certeza da grandeza de Deus, vocês entendem que são apenas um instrumento e que vocês estão sendo apenas utilizados, né? Claro. Deus que vai dar todo o suporte ali Claro. para a saúde, psicológico, e nós aqui na Terra somos apenas o caminho para Deus agir, né? Sim. Então isso eu acredito que deve trazer uma tranquilidade para vocês também, né? Entender que o que a gente está vendo acho que é a pontinha do iceberg, né? O que está por trás ali é muita coisa. Então, por exemplo, nesses casos de gestação assistida de forma diferente do que a gente crê que seja o que Deus aceita e tudo, a gente está vendo pessoas que não conhecem a palavra, que ainda não conhecem a Cristo e tomaram condutas, por exemplo, esse que está fumando, que não quer parar, né? Então, precisa ser, talvez, instigado a ser orientado, né? O que tem um outro caminho, há um caminho que leva, né, a um outro lugar diferente desse que eles estão, né, trilhando. E o caminho, todos os caminhos acho que sempre vão apontar a Cristo, né? O centro de tudo. É Isso aí. aquilo que, digamos assim, finaliza ou é o centro de todas as coisas. Gente, o papo foi muito bom. Vocês são pessoas, assim, admiráveis, têm muito conhecimento na área da saúde. Eu posso dizer por mim mesmo que aprendi muito mais. Porque por meio do meu pai eu só conhecia a parte da hemodiálise e agora com vocês trazendo essas outras áreas complementou muito mais o meu repertório. Eu acho que o Paulo tem algo a dizer. E é interessante que a gente, por exemplo, assim, se bar ali no domingo. Oi, tudo bem? Isso, mas a gente não sabe, conhece, né? Então a gente tem a oportunidade no podcast de a gente realmente sair ali só do cumprimento e poder trazer para a mesa para conversar. Sim. E, acima de tudo, a gente poder unir para mim foi muito bacana ver as perspectivas e posições diferentes que vocês estão, mas que no fim é um só para trabalhar para a obra de Deus e poder, onde vocês estão, realmente ser diferença no ambiente que vocês estão, né? E a gente, para finalizar, a gente podia falar, você ter alguma recomendação para tantos jovens que têm interesse, aqui na igreja a gente tem, né, jovens que têm se interessado pela área médica, e se vocês têm algum conselho, algum desafio que essa nova geração possa enfrentar agora nesse momento, você que já faz parte da geração e está aí já no começo, talvez possa compartilhar alguma coisa, então pode ir. Um conselho, então, para essa galera que quer entrar, eu fiquei pensando nisso enquanto estava vindo para cá, porque já conversei com outras pessoas que querem, né, entrar na área de saúde e tal, e aí, por algum motivo, eu lembrei da história de Esther, e eu lembrei daquele momento em que o tio dela vai meio que dar uma bronca, algo assim, mas é uma bronca muito bonita, eu acho, tipo um conselho. Então, o meu conselho é aquela passagem em que ele fala assim: se você faça alguma coisa ou não, vai vir socorro da parte de Deus para essas pessoas. Mas quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aqui. Então, é isso, sabe? O que eu sinto no meu dia a dia hoje, trabalhando com a população que eu trabalho, fazendo o tipo de assistência que eu presto, é isso que me vem à mente.
sabe? Porque Deus ama o ser humano. Então, quer a gente faça algo ou não, o socorro vai vir. Mas quem sabe não foi para esse ano de 2025 que Deus colocou a gente ali. Então é isso, se coloquem à disposição que o negócio fica muito mais legal. Esse é meu conselho. Eu penso que Deus orienta, né, os jovens aí na escolha da profissão, mas eles têm que gostar de estudar, né? Estudar, eles vão ter que estudar bastante, né? Vão ter que viver aí dias e dias, noites e noites de plantão, né? Mas eu acho que o amor ao que você faz te leva a passar esses desafios, né? Uma noite sem dormir, um telefone que toca e tal. Quando você gosta daquilo que você faz, e a medicina precisa realmente, assim, de paixão, né? Então, você falando, você se encontrou ali com um pouquinho de cada na sua especialidade, e eu chorando com os menezinhos lá, eu acho que isso motiva você a continuar a se dedicar realmente, né, para a área da saúde, o olhar para o próximo, entendendo que você pode estar ajudando realmente, fazendo a diferença ali naquele momento, em servir mesmo, né, ao próximo. A medicina, ela é muito bonita, ela é encantadora, vamos dizer assim, né? Mas com aquela paixão você tem que ter, né? Então, que quem queira entrar nessa área, né, goste de estudar e seja também apaixonado aí pelo. E eu, pelo menos olhando daqui, é muito bonito ver essa paixão que você muda no olhar quando você fala. É muito nítido, a gente. Eu vendo, nossa, vocês falando com um brilho, nossa, é o trabalho da minha vida. Então, Isso foi muito prazeroso. Quero agradecer o convite, né? Eu já estou numa outra faixa etária, né? Mas achei bem legal estar aqui com vocês. Obrigada, mas agora que eu vou mesmo, que eu não vou perder. É Foi bom muito comentar com o legal. Lucas que essa juventude que está chegando, ideias novas, né, motivando, une a gente como igreja. O que você falou, né? Eu conheço lá o Felipe. Oi, Felipe! Oi, né? O Érico eu já conheço um pouquinho mais, por causa da mãe e do pai, mas a gente não tem, né, esse bate-papo, conhecer você mais, conhecer. Então, acho que isso, como igreja, fortalece a gente, fortalece os vínculos, né? E aproxima mais. Eu acho que a igreja tem que andar assim mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. obrigado. Nós agradecemos a disposição de vocês estarem aqui com um sorriso no rosto, alegria, contando do dia de vocês. Realmente foi muito bacana. Assim como o Eric falou que aprendeu muita coisa, nossa, para mim é totalmente novo esse mundo e foi Uma outra área, muito né? bacana Que bom. saber um pouquinho de como é o dia a dia de vocês. Muito obrigado. E então, pessoal, a gente, além de agradecer os participantes, a gente também quer agradecer a todo o conselho da nossa igreja, toda a equipe pastoral, que dá esse suporte para nós aqui, que a gente consegue, através dos equipamentos aqui, a gente consegue poder fazer esse projeto continuar e poder impactar pessoas, não só daqui dentro da igreja, mas também de fora. E, então, agradecer também o Eric por estar aqui comigo. Valeu, Eric. E também agradecer o pessoal aqui, que vocês não estão vendo, mas são os bastidores, o Lucas aqui. O Felipe também está cuidando aqui. E só com esse grupo aqui, a gente consegue fazer esse projeto acontecer. Então, muito obrigado para você também, que participou, que esteve aqui com a gente. E aproveite aí, possa entender um pouco mais dessa área, desses profissionais que tem aqui. Até mais. Tchau. Tchau. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda